O presidente da República não abre mão de ter o advogado dele, Cristiano Zanin, no STF, mas ainda há resistências quanto ao nome de Zanin. Lula, inclusive, chegou a dizer que não tem pressa para a indicação, mas nos bastidores a informação é de que Lula ainda vai ouvir Lewandowski antes de bater o martelo. Bom, tem apoiadores que dizem que ele deve indicar o Zanin, porque o que está acontecendo, ele está fritando o Zanin dessa maneira. Ele está ultra exposto, né, nesta demora toda. Ao invés de ser grato, ele está queimando todas as chances de ele ser ministro algum dia. Que isso já aconteceu com muita gente no passado. Eu lembro do professor Heleno Torres, que a Dilma ficou, ameaçou, queimou, hoje ele não consegue mais nada lá em Brasília. Mas, ainda falando do Zanin, porque esse processo todo, todos os holofotes voltam para ele, né? Ele é acusado, junto com a sua esposa, de danos morais e condições abusivas de trabalho por 3 ex-babás que cuidaram dos filhos dele com a esposa, Valesca Martins. 2 ações são de 2017, mas uma foi registrada em março deste ano. Segundo os advogados das ex-funcionárias, elas eram ofendidas e tratadas de forma humilhante por Valesca. Em nota, a esposa de Zanin disse que as alegações são fabricadas e pretendem desgastar a reputação do marido. Bom, e tem nesse bolo de ações uma indenização já paga a uma delas. Processos correm em sigilo. E aí, depois dessa notícia? Sobe ou desce a cotação do Cristiano Zanin, Léo? Piora, né, para ver a situação dele, piora a situação dele. Isso acaba elevando a possibilidade de outros nomes que aí estão, como uma mulher negra que é muito dita e aconselhado ao presidente Lula. Quem? Enfim, existem alguns nomes. Você tá vendo? Você não lembra o nome. Não, existem. Você ficou só na pauta. Não, porque não tem um nome. Não, porque não tem um nome específico. Não tem nome, é muito. Querem uma mulher negra, aconselho uma mulher negra. Se alguém me falasse que eu quero homem narigudo, tem uma advogada. Tem uma advogada do Grupo Prerrogativas, que está sendo sondada, o próprio professor Pedro Serrano também, que está companheiro que está sendo sondado, e outros nomes que aí estão, que são competentíssimos para isso. Em termos de carreira jurídica, o Zanin tem, de fato, é um grande advogado, é um dos maiores juristas do país, construiu uma carreira jovem, porque jovem, está nos 40 anos, e, de fato, reúne os predicados, seja etários, seja de reputação, seja de conhecimento jurídico, para poder assumir essa função. E, sim, é amigo do presidente da República, é advogado do presidente da República, foi advogado do presidente da República na Operação Lava Jato, o que eu não vejo problema algum, até porque espera-se que o presidente eleito pelo povo pegue e nomeie alguém que não é do círculo dele, alguém que ele não goste. Não, ele vai escolher alguém que ele goste, alguém que lhe é do seu feitio. Agora, esse processo envolvendo as empregadas domésticas, as babás dos filhos do Zanin e da Valesca, da companheira dele, da esposa dele, acaba realmente prejudicando aí nessa indicação, mas é lógico, tem que ser respeitado o processo, tem que correr de forma normal esses processos, e caso realmente haja uma condenação, e não precisa nem transitar em julgado, mas haja uma condenação logo em primeira instância em relação a isso com certeza vai tornar muito menor a possibilidade dele ser o próximo ministro. Bom, e aí? Eu acho que isso já é capaz de rifar o nome dele, você não acha, Ricardo? Afinal de contas, as peças, né, nas peças, as trabalhadoras revelaram que eram ofendidas e tratadas de forma humilhante, né? Teve a nota e 2 ações são do mês passado, isso daí, A Folha apurou que já houve pagamento de indenização nos casos de 2017. Ou seja, a Justiça disse que houve dano moral. Sim, onde tem que elas foram ofendidas. Pavinato, de verdade, eu acho que o Lula, já até falei isso. A Folha que apurou, viu? Ok. Já claro aqui. Uhum.
Eu acho só que o Lula vai indicar o Zanin, minha opinião, só uma opinião simples. Eu acho que ele vai indicar, e os processos deveriam, sim, concordo com você, se ele não indicar, ele fritou o advogado, vai ter grandes problemas, mas acho que ele vai indicar, acho que não é, o Lula não está muito preocupado com isso não. Mas acho que compete ao Senado dar uma militância e os sindicatos vão deixar, Carol? Então, porque aí é do amor, né? Mas eu queria botar 2 pontos aqui. Primeiro, falando do Zanin, a gente tem uma cultura no Brasil de entortar o nariz para advogados de defesa, tá? Porque Zanin foi o advogado, e é ainda, advogado de defesa do Lula. Não, ele é um brilhante advogado. Brilhante, então é muito isso não se questiona. Exatamente, importante a gente deixar isso muito claro e todos merecem defesa, né? Agora, esse ponto doméstico, Pavinato, me assusta muito, porque outro dia, conversando com uma amiga de questões realmente mais domésticas, eu estava ouvindo cada história que patroas que dizem assim, né, fazem com funcionárias que não deixam elas comerem dentro de casa. Então, depois que eu vi cada absurdo e eu vi que um cara tão estudado assim, sua esposa também é advogada, inclusive atua junto com o Lula, podem ter feito algo assim, se foram condenados, fizeram muito provavelmente. É um absurdo que isso aconteça no Brasil. E volta à nossa primeira pauta, que é aquela jogadora de vôlei. É um nível de doença mental que o nosso país está passando que é impossível a gente levar isso em consideração e aceitar. Casagrande e Senzala, né, Carol? Aquilo que a gente estava falando antes, assim, não, mas eu como patroa, deixo ela entrar na minha casa, eu dou um salário para ela, então eu já faço mais do que ela precisa, ou do que poderia fazer, né? Não se deixa comer no mesmo cômodo, não se deixa estar perto, e ainda babá que cuida do seu filho. Não, é um absurdo, não tem justificativa para isso. Deze, e aí? Então, ninguém vai reagir, por exemplo, se for essa indicação. Para mim, uma notícia de que eles indenizaram empregadas por maus tratos. Não, isso é absurdo. Agora, antes da Deze, claro. O Senado Federal tem que reagir. Exato. Não se esqueça que a gente tem Lula e a própria militância do PT? Mas não... exatamente. Não, mas você sabe, Pavi, assim, não sou mais do PT, já fui do PT, mas a militância não vê com bons olhos. É que é o habeas corpus. Se ele faz arte na rua, essa camiseta é habeas corpus. Não acontece nada. Boa, Pavi, mas não é boa, não é a realidade. Eu vou dar risada porque eu vou levar como brincadeira. Não é brincadeira, é realidade. Mas você sabe que a militância mesmo, petista mais à esquerda, é contra a indicação do Zanin. Eles defendem a nomeação de uma mulher negra para o Supremo, que inclusive foi levantado... Você não lembra o nome, não volta nesse assunto. Não é específico. Uma mulher negra, uma jurista negra qualquer do povo... Aí é pior ainda. Qualquer do povo, eles querem. E assim, eu acho relevante, até porque falta representatividade no Supremo. O último ministro negro no Supremo foi o Joaquim Barbosa. E nós nunca tivemos uma mulher negra no Supremo. Quem é? Não sei, mas qual é a qualificação? Ela é negra. Não, tem uma advogada que é a chefe de gabinete mas tem que saber, antes de fazer essa defesa, tem que saber o nome. Não, é que tem uma advogada que eu confesso que não são vários nomes aí que sondam, que estão sendo sondados, mas tem uma advogada que é a chefe de gabinete do secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, que está sendo cotada. Qual é o nome dela? Se não me engano é Sheila, mas eu tenho que verificar. Você também se quer? Sheila Carvalho, não é Sheila Carvalho? Não, Carvalho pode ser que seja. Eu falei Carvalho. Não, mas é pior que Carvalho. Que é morena. Assim, são vários nomes que estão sendo sondados e a militância petista mais aguerrida quer uma mulher negra no Supremo. Mas isso é porque Zanin não se pronunciou em várias pautas petistas, porque eles querem que o cara se pronuncie, sempre esteja ao lado deles, é por isso que eles estão contra. Também querem essa pauta da mulher negra, mas é porque Zanin se mantém mais legalista do que eles desejariam. Tem militância petista que não quer o arcabouço, que não acha que é correto. Tem militância petista fazendo várias coisas aí. Concordo, então, que é fundamental. Não está me dizendo tanta coisa, não. Eu acho que o Senado é que tem que olhar essa notícia das babás, o Senado Federal, uma das casas do Congresso Nacional Brasileiro do Poder Legislativo que tem o dever de sabatinar o indicado do Lula. É o Congresso que tem que olhar. Peraí, tem fumaça, tem fogo, ovo... O Brasil não tem sabatina. Tem samba na inauguração de letreiro. Saboretina. É a sambatina que tem. Agora, Deze, uma notícia dessa não nos remete ao primeiro assunto que a gente discutiu? Então, era o que a gente estava falando, né? E a política de compadrio, assim... Por quê? Agir assim com o empregado é uma forma de racismo. É preconceito por classe social. É racismo. Exato. Mas a primeira e essa notícia, elas se entrelaçam. É o que eu estava falando aqui no comentário da Carol, é o Casagrande Senzala.
eu dou o teu salário, eu te pago um salário, eu faço mais do que eu poderia por ti, do que eu deveria, então tá tudo bem. No caso do Cristiano Zanin, eu acho que o Pavinato tocou, não tem nem muito o que se estender, acho que o Pavinato foi cirúrgico quando falou que estão fritando o cara. O Lula, da outra vez que não escolheu alguém da lista tríplice, se lascou, né? Acabou no impeachment da Dilma, na Lava Jato, caramba. Então agora ele quer escolher alguém que seja de confiança dele, só que acaba extrapolando. Aí, o ponto que eu acho que eu até ia perguntar para o Léo aqui é se realmente tu vê essa idoneidade toda no PT, porque às vezes me parece uma história muito recorrente. Então, revoga a lei das estatais, quando quebra o sigilo do cartão corporativo, é tudo com muito luxo, aí vem a história do quarto de 200 mil, aí agora vai indicar um amigo, aí lá na Apex é alguém que não cumpre o estatuto. Então, me parece tudo assim uma política de camaradagem, né? Aquilo que a gente sempre fala, assim, aos amigos tudo, aos inimigos a letra dura da lei. Essa me parece muito um esquema do PT, sabe? Um modus operandi petista. Veja, a Constituição ela abarca tudo, né? O direito trabalhista está inteiro lá no artigo 6º, tá? O que foi, Mel? Você falou comigo, Melzinha? Pode repetir, meu amor, é o meu ponto. Não, nada. Então tá, muito obrigado. É que a hora que eu começo a falar assim, aí eu não presto atenção. Mas vamos lá. Eu estava falando aqui no artigo 6º da Constituição, estão lá todos os direitos trabalhistas. Está tudo lá. Então, assim, tudo que é julgado pela esfera mais alta trabalhista, que é o TST, pode ir para o STF, porque é matéria constitucional. Ok? Aí você vai um cara para o STF, que pode ser que julgue a questão de dano moral trabalhista em sede do STF. Não é? É uma coisa muito complicada isso. E posso colocar mais um ponto de preocupação claro, que eu tenho aí? Por favor. Eu sinto que também a indicação de Zanin, que tem uma relação tão próxima com Lula, pode ser até um tiro no pé. Porque a gente já viu outros casos aí de ministros que foram indicados por presidentes e que acabam tomando uma postura contrária para mostrar, não, eu sou isento. Então, isso também foi levantado. Eu acho que Lula está demorando muito para tomar muitas decisões. Não sei se ele está negociando demais, com dificuldades para negociar demais, mas colocar a gente também no segundo e terceiro escalões dos ministérios, das empresas, das estatais, também é outra coisa que ele está demorando muito para fazer as negociatas lá. Mas eu acho que pode ser um grande tiro no pé e é por isso que o Lula também está pensando, mas é o grande provável. E é um sinal